Eu quero convidar um irmão ou uma irmã para que faça a leitura no texto de Hebreus 11, 8 a 19. Por favor, um irmão ou uma irmã, do lugar aonde estiver mesmo, faça a leitura desse texto. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Obrigado, Dil. Que Deus esteja nos dando a sua bênção para que nós estejamos compreendendo a sua palavra. Os irmãos bem sabem que esse texto de Hebreus, esse capítulo de Hebreus, fala sobre os heróis da fé. E são muitos os personagens bíblicos citados nesse texto. E quando ele vai tratar dessa questão dos heróis da fé, o autor de Hebreus, ele vai pontuar ações de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. E eu então tomei a vida de Abraão para que a gente reflita sobre as fases da fé. E essas fases da fé, estarei fazendo a colocação dentro da ordem cronológica dos acontecimentos da vida de Abraão. Mas, aplicando aos nossos corações ou às nossas vidas, não significa que necessariamente essas fases da fé poderia ou deveria acontecer da maneira como aconteceu na vida de Abraão. E os irmãos, conhecendo a história de Abraão, devem lembrar que Abraão, ele partiu de uma terra onde a idolatria era acentuada. Segundo o texto da palavra de Deus, Abraão foi tirado da casa do seu pai, pela ordem de Deus, pelo chamado de Deus, e levado para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E o texto diz que nesse princípio, nesse momento da vida de Abraão, Abraão convivia com a idolatria. E aí eu quero destacar algumas histórias da vida de Abraão que não estão na palavra de Deus, que não estão na Bíblia. São tiradas de alguns livros, chamados de livros apócrifos. E a primeira história é uma história que diz que o pai de Abraão, Terá, ele era chefe do exército de Nimrod. E quando Abraão nasceu, surgiu uma estrela muito brilhante no céu, que ofuscou, obscureceu as demais estrelas. Nimrod
tomado de um certo temor e medo, tentou matar Abraão. E aí então Abraão acabou sendo escondido numa cova, que a sua vida foi salva. E nessa cova, depois de passado algum tempo, Abraão, já quando jovem, teve o seu primeiro encontro com Deus. E aí então, ele começou a procurar uma divindade para adorar. Olhou e viu o sol em todo o seu esplendor, o sol em toda a sua glória. Abraão então exclamou: certamente o sol é Deus, o Criador. Ajoelhou-se e lhe rendeu culto. Passado algumas horas do dia, no entardecer, o sol começou a ir para o seu ocaso. O sol começou a ir para o seu... a gente diz que o sol está se pondo. Aí Abraão disse: não, o autor da criação não pode ter ocaso, não pode desaparecer. E na sequência Abraão percebe que surgiu a lua. Aí então ele diz: esta lua sim deve ser Deus, as suas estrelas, a sua corte. E Abraão também ajoelhou-se diante da lua, mas com o passar da noite a lua se afundou e novamente apareceu o sol. Então Abraão disse: na verdade que estes corpos celestes não são deuses, porque obedecem a uma lei imposta para eles. Adorarei ao que lhes impõe a lei. E aí Abraão, segundo as histórias, começa a sua busca por Deus. Já os árabes têm uma história ou uma lenda diferente com relação a Abraão e o seu relacionamento com Deus. Eles contam que Abraão viu muitos rebanhos e perguntou então à sua mãe: quem é o dono destes animais? A sua mãe respondeu: seu pai. E aí então o jovem Abraão pergunta para sua mãe: e quem é o amo da terra, o senhor da terra? A sua mãe responde: Nimrod. E Abraão continua: e quem é o amo, o senhor de Nimrod? E a sua mãe, da mesma forma como a gente faz com os nossos filhos, quando nos perguntam muita coisa, diz: fica quieto, menino, pare de perguntar. E assim, Abraão já começava a buscar uma divindade para adorar. E essas lendas continuam dizendo, e aí então envolve agora o seu pai, Terá, e Abraão, que Terá não só cultuava outros deuses, como era também comerciante de deuses. E havia um deus para cada mês do ano. Qualquer semelhança, mera coincidência com a religiosidade brasileira, mas um deus para cada mês do ano. E como também ele era fabricante, num certo momento, num certo dia, quando Terá precisou sair para uma viagem, deixou Abraão tomando conta da sua loja, do seu comércio, do seu estabelecimento. E Abraão então perguntava para as pessoas que vinham comprar os deuses, ele fazia a seguinte pergunta: qual é a tua idade? Aí uma pessoa que estava lá respondeu: 50 anos. E Abraão então disse para essa pessoa: ai do homem de tal idade que adora a obra de um só dia. Ou seja, havia sido fabricada há pouco tempo, e a pessoa de tantos anos de vida procurando alguém mais jovem para adorar. Num outro momento, um homem forte, robusto, dos seus 70 anos, se aproximou para comprar um ídolo, e Abraão também lhe fez essa pergunta: quantos anos o senhor tem? Qual é a sua idade? E esse senhor responde: 70 anos. E Abraão então diz: nécio, que adora um Deus mais jovem que você. Na sequência, chega uma mulher para fazer uma oferta aos deuses, e ela traz carne. E Abraão então resolve fazer algo inusitado. Pega um pedaço de madeira, um porrete, e passa a destruir todos os deuses. Quebra todos os deuses. Quando seu pai chega e vê toda aquela situação, questiona Abraão: olha, o que aconteceu? Por que estão todos quebrados? Abraão diz assim: veio uma mulher e fez...
só deixou um, né, inteiro, e colocou esse pedaço de pau, esse bastão, na mão desse Deus. E quando então seu pai pergunta o que aconteceu, ele diz assim: uma mulher chegou, fez uma oferenda, os deuses começaram a brigar para receber essa oferenda, e esse Deus aqui, que é o mais forte, ele quebrou todos. Aí o pai diz assim: impossível, porque são feitos de madeira e de pedra. Aí Abraão responde: que o seu ouvido escute o que falou a sua própria boca. Todas essas lendas pintam um quadro muito vívido de Abraão buscando Deus, insatisfeito com a idolatria do seu povo, de maneira que quando Abraão recebe o chamado, e o texto diz que ele recebeu o chamado para ir para uma terra que ele não conhecia, fazendo referência lá de Gênesis 12, quando Abraão é chamado para ser o pai de muitas nações, Abraão parte rumo ao desconhecido por ter entendido que Deus o chamava. A primeira fase da fé é o desafio. É quando nós somos desafiados a colocar a nossa fé em Deus, aceitar o desafio do serviço ao Senhor. Chamado de Deus era para uma terra, e aí Abraão abandona a sua terra, os seus negócios, os negócios familiares, para empreender uma marcha, a marcha da fé. Eu quero aproveitar para fazer um trocadilho. Os carros, eles possuem marcha a ré. Em Abraão, nós encontramos a marcha da fé. A marcha a ré nos faz afastar, nos faz distanciar de um determinado ponto aonde nós nos encontramos. Você entra no seu carro e precisa afastar-se daquele ponto para fazer alguma manobra, e aí você usa a marcha a ré. Você se afasta de um ponto determinado. A marcha da fé nos leva para um ponto determinado por Deus, mesmo que no início não consigamos enxergar esse ponto determinado, essa determinação de Deus, e por isso então o desafio. Deus nos impõe, Deus nos apresenta desafios nas nossas vidas. E essa é a primeira fase da fé, que aprendemos com a vida de Abraão. A segunda fase da fé é algo que alguns têm, outros não. E podemos dizer que talvez a maioria das pessoas não tem, que é paciência. Porque quando as coisas começam a nos irritar, nós vamos perdendo essa paciência. Nós vamos perdendo esse momento lúcido de realizar alguma coisa. Quando nós perdemos alguma coisa e nós não encontramos, nós ficamos apavorados. E aí, passado um tempo, então, quando nós não nos preocupamos mais, aquela situação, aquele objeto, está muito claro diante de nós. Abraão chegou à terra prometida. Abraão chegou à terra que Deus havia dito para que ele seguisse, fosse para aquela terra, porque lá ele constituiria um grande povo. E Abraão percorre toda essa terra. Abraão anda como um errante, habitando em tendas, como um dia o seu povo faria, né, peregrinando pelo deserto. E as promessas de Deus nunca foram cumpridas no momento da vida de Abraão, quando ele chega em Canaã. Isso acontece muito e muitos anos depois, mas Abraão continuou crendo em Deus, tendo paciência para entender os planos do Senhor. Jamais abandonou a fé, em momento algum descreu, em momento algum disse: Deus está demorando demais para dar essa terra, para me constituir numa grande nação. Nem filho tinha, mas continuou nesse momento, nessa expectativa, ou vivendo a paciência. Irmãos, é difícil aguardar, é difícil esperar. Quando nós temos que arriscar, nós fazemos isso, arriscamos. Quando nós temos que realizar alguma coisa, até nós dizemos para as pessoas, né, essa circunstância, esse serviço, o que você tem que fazer é para ontem, tal é a nossa pressa.
Mas quando nós começamos a desfrutar daquilo que já foi realizado, nós temos uma certa alegria. O período intermediário é o problema. No momento da decisão, há excitação, estremecimento. No fim da obra cumprida, vê-se o esplendor, a glória, a satisfação. Mas no tempo intermediário requer-se a habilidade de perseverar, aguardar, operar, vigiar. O perigo acontece quando, nesse momento, nós perdemos a esperança. Deus não me atende, Deus não escuta a minha oração, e nós vamos perdendo a paciência que nos leva para um momento de fé. Para um momento da fé, ou para o estágio da fé, paciência. O homem de fé é o homem cuja esperança brilha com esplendor e cujo esforço se mantém com firmeza e intensidade até nos dias cinzentos, nos quais não resta outra coisa senão esperar. Paciência é estágio de fé. Como o desafio é um estágio de fé, a paciência também. Mas um terceiro estágio que nós vemos na vida de Abraão é o estágio de olhar para além deste mundo. O texto diz que quando Abraão foi chamado, ele creu, porque ele aguardava uma cidade que não era desta terra. Se olharem para o versículo 10, aí os irmãos vão perceber isso. Esse versículo 10, alguns comentaristas, eles entendem que seria uma visão, né, da Jerusalém espiritual, da Jerusalém que iria surgir. Abraão não tinha em mente Jerusalém, Abraão não pensava em Jerusalém, mas Abraão pensava numa cidade que estava além da cidade terrena, a presença de Deus. O fato este que o fez peregrinar na esperança de encontrar o seu lugar ao lado de Deus. E é desta forma que nós devemos também viver a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, o ser cristão, o participar de uma igreja, não na expectativa somente de um momento aqui na terra, mas na expectativa da nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai usar a mesma ideia, mas vai falar de uma forma diferente, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita tão somente a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, infelizes. A fé, a terceira fase da fé, é olhar além deste mundo. É perceber a expectativa que nós temos de vida eterna. E essa expectativa de vida eterna, dinamizar a nossa vida no presente momento, para que estejamos vivendo de uma forma intensa os nossos relacionamentos com Deus, ou o nosso relacionamento com Deus diante dos homens, para que eles sejam desafiados também a terem essa expectativa de vida. A quarta fase da fé, através da vida de Abraão, nós aprendemos a crer no incrível. Não sei se os irmãos gostam de olhar as palavras, mas a palavra crível é algo verdadeiro. O que aparece na palavra incrível é um prefixo de negação. Então, negar o que é verdadeiro. E como que Abraão creu no incrível? Aqui refere-se à história de Sara para engravidar numa idade muito avançada. Bom, de uma forma muito simples, os irmãos sabem que passado de uma certa idade, nem homem e nem mulher têm condições de ter filho mais. E era a situação que Abraão e Sara viviam. Tanto que o primeiro momento do anúncio dessa situação, desse algo incrível, né, foi a incredulidade. De forma alguma. Tá? Se a gente fosse traduzir a Bíblia numa linguagem mais próxima de nós, eu entenderia que Abraão chegaria para Deus e diria assim: o senhor está de brincadeira. Não é assim que nós falamos quando a coisa é absurda? Né? O senhor está de brincadeira. Como filho nessa idade? Né? Só que a palavra de Deus, ela
conta a história de uma forma muito assim, não sei se poderíamos dizer cheia de pudores, né? Mas diz, né? A Sara já foi cessada às regras das mulheres. Né? Se a gente não estiver atento, a gente não vai saber o que é isso. Vai achar que eles estavam jogando algum jogo que tinha regras e ela deixou a regra de lado. Não tem nada a ver. É o período de menstruação, o período fértil, ela não tinha mais. Né? E Abraão, na idade avançada, também já não tinha mais virilidade para que acontecesse a concepção de uma pessoa. Algo incrível, sem precedentes. Deus chama a atenção dos dois. Por que Sara riu? Aí quando ela percebe essa situação, ela diz, não, eu não ri. E a palavra de Deus vai dizer, é certo que você riu. Mas daqui a um tempo, 1 ano, voltarei a vocês, e vocês terão nos seus braços um filho. Quando começa com a incredulidade, logo percebe quem é que está falando, e quem fala é Deus. E quando essa compreensão toma conta do coração de Abraão e Sara, sabendo que Deus poderia realizar algo aparentemente difícil, diz que seria de uma forma, ou da forma que foi anunciada, eles então passam a crer no incrível. E o texto da palavra de Deus vai dizer isso, que Abraão creu contra a esperança. Qual era a esperança nesse momento? De não ter filhos. Tanto é que ele argumenta com Deus, não, o meu herdeiro, o meu empregado, ou aquele que está na minha casa, Eliezer, vai ser o herdeiro de toda a minha fortuna, e Deus diz, não é assim. Você vai ter um filho, e através desse filho, será constituída toda uma nação, e aí nós podemos voltar lá ao texto de Gênesis, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você, nós aqui presentes, somos abençoados, porque essa bênção se cumpriu na vida de Abraão, que creu no incrível. Porque a partir do povo surge Jesus, Jesus o Salvador, aquele que nos redimiu de todos os nossos pecados. A fé é a capacidade de nos agarrarmos a essa força que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Essa graça que é suficiente para tudo, em tal forma que as coisas humanamente impossíveis se fazem divinamente possíveis. Você pode estar vivendo essa fase, ou necessitando crer no incrível, ou a fase da paciência, ou a fase de se lembrar, trazer à memória o fato de que nós temos uma vida eterna diante do Senhor. Você pode estar na fase do desafio. Mas também você pode passar pela fase, que é a última fase que nós tiramos desse texto da vida de Abraão, que é aceitar o que não entende. Que dificuldade quando a vida nos prega uma peça e nós não conseguimos aceitar, entender o porquê. E quantos porquês não estão na cabeça dos irmãos? Quantas situações que são aflitivas, que trazem uma situação incompreensível para nós, que nós não conseguimos entender por que temos que passar por isso, mas a fé nos leva a pensar em aceitar o que não se entende. A Abraão foi feita uma exigência completamente incompreensível. Abraão, toma seu filho e sacrifica. E aí, os irmãos podem imaginar o nó que deu na cabeça de Abraão quando Deus pede o sacrifício de Isaque. Eu ia dar as minhas terras, as minhas posses para Eliezer. O Senhor disse que não, que o meu herdeiro seria um filho, né, que eu geraria. Agora o Senhor pede para matar o filho. Aí vem a situação novamente, que brincadeira é essa? Que Deus é esse? E às vezes nós fazemos essa mesma pergunta nas nossas dificuldades, né, no enfrentamento das nossas adversidades, né, das mazelas das nossas vidas.
Nós ficamos perguntando, por que que isso tem que acontecer? Abraão recebeu um pedido sem sentido. Veja o que Deus pede para ele. Tinha-lhe prometido que Isaque seria a sua descendência, que essa descendência cresceria cada vez mais até transformar-se numa nação poderosa, bendita, em que seriam benditas todas as famílias da terra. Ainda usa a expressão, a sua descendência será como a areia do mar. Se alguém puder contar quantos grãos existem na praia, na areia do mar, assim será a tua descendência. E agora, o iniciador de tudo isso é para ser morto? A promessa dependia da vida de Isaque. E Deus chega para Abraão e exige a eliminação desta vida. Um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, ele diz assim, comentando essa situação: as coisas de Deus pareciam lutar contra as coisas de Deus. A fé contra a fé. E o mandamento contra a promessa. Promessa. Você vai ter um filho, e seu filho será bênção para todas as nações, porque haverá uma nação do seu filho. Agora, o mandamento. Mata o seu filho, que será bênção para todas as nações, que seria uma nação em quem todas as famílias seriam abençoadas. De Abraão foi exigido o mais caro, o mais querido. O que Abraão fez? Não hesitou. Não hesitou em oferecer a Deus aquilo que lhe era mais precioso. O texto diz, esse texto de Hebreus diz que Abraão cria que Deus até poderia tirar, trazer da morte o seu filho, lhe devolver o seu filho. Essa é a fase de aceitar o que não entende. Mesmo não entendendo, continua firme no propósito de servir a Deus. Saem Abraão, seu filho, mais algumas outras pessoas, em direção a um lugar determinado, e o filho pergunta: eu vejo fogo, eu vejo lenha, cadê o animal? E Abraão responde o quê? Deus proverá. Aceitando o que não entendia. Até que chega aquele momento que é o ápice do sacrifício, quando Abraão amarra Isaque. Eu fico pensando na agonia desse rapaz. Eu fico pensando na expectativa, o que meu pai vai fazer comigo? Meu pai deve ter ficado maluco. Eu não sei se, eu não sei não, eu entendo, o respeito era tanto que Isaque se submeteu ao pai. Porque nós vamos ficando velhos, os nossos filhos vão crescendo e eles têm muito mais força que a gente. Eu fico pensando, se fosse o relacionamento, meu pai me amarrando para ser sacrificado, eu iria correr. Eu iria correr. Mas, no entanto, Isaque também se submete. Até que a manifestação de Deus. Abraão, não faça isso, não fira o teu filho, porque eu sei que você não me negou o teu único filho. E aí então nós vamos percebendo que aquilo que nós não entendemos, desemboca num outro momento crucial da história da humanidade, quando Deus não nega o seu único filho para nos dar a salvação. Você entende esse amor de Deus? Nós aceitamos o que não entendemos. É dolorido algumas circunstâncias da sua vida, mas entenda que para você ser salvo,
liberto, remido, perdoado dos pecados e ter a expectativa da vida eterna, uma dor muito forte, talvez maior do que a sua, foi vivida por Deus, foi vivida por Jesus, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É outro texto que quando nós lemos, nós não entendemos a dimensão disso, mas podemos usar a seguinte referência para entender: Cristo Jesus experimentou o inferno, a separação de Deus. Isso é inferno. Não pense no inferno, lugar debaixo da terra com fogo. Pensa a separação de Deus, distanciamento de Deus. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Justamente para que nós recebêssemos, na vida que temos, no momento certo, a manifestação da graça de Deus que nos ampara. Essas são as fases da fé, através da vida de Abraão. Reflitamos sobre elas. Procuremos vivenciá-las para que quando Cristo voltar, pois Cristo faz uma afirmação diante de um momento da sua pregação, quando Cristo voltar, ele ainda ache na terra pessoas com fé, igrejas com fé. Isso significa viver desafios da vida. Isso significa viver a fase da paciência, olhando para além da vida terrena, crendo no incrível e aceitando o que não se entende, subjugando tudo ao Senhor. Que Deus acrescente sobre a vida do irmão, da irmã, sobre a vida desta igreja, a sua bênção. E acima de tudo, a instrução do Espírito Santo, para que a profissão de fé feita não seja um mero proforme diante da igreja, mas seja a profissão de fé que nos leva a essas fases para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um e família. Amém.